Bom dia, igreja. Graça e paz a todos, amém? Eu quero, antes de mais nada, dizer à equipe de música, à equipe de multimídia ali, e daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho, que servir a Deus é isso. É servir em meio às pressões. Vocês perceberam que algumas letras demorou um pouquinho ali. Mas isso tudo já era Deus nos dando ilustrações daquilo que veríamos agora. Minutos antes de começar aqui, você talvez não percebeu isso, mas as músicas ainda não estavam ali. E o pessoal na pressão ali, né? E o Amaury na pressão aqui no pessoal lá. E é isso aí, servir a Deus é isso. Servir a Deus é ir contra o inimigo de Deus e nosso inimigo. E por isso ele tenta atrapalhar o serviço a Deus. Quero também fazer duas propagandas aqui. Próximo sábado, às 7 horas da manhã, nós, homens, estaremos num café da manhã aqui, que todos os meses a gente tem. Então quero convidar você, homem, você mesmo homem jovem, mas já é homem, a estar presente nesse dia. Eu que estarei incumbido de trazer a palavra, então venha, das 7 às 8, você que tem que ir para o serviço, depois dá tempo tranquilamente. E você, jovem, à noite estarei falando com vocês sobre adoração. Então quero desafiar e convidar todos os jovens e aqueles que ainda se sentem jovens a estarem presentes no próximo sábado à noite, tá bom? E que assim a gente possa ter mais um tempo de comunhão e adoração ao Senhor. Eu quero falar com vocês nesta manhã sobre um tema que bate em meu coração. Aqueles que me conhecem há mais tempo, Tiago, Lídia, sabem do amor que eu tenho pelo tema do serviço, pelo tema da liderança e da capacitação. Isso inclusive virou a tese de conclusão do meu curso no seminário. Vou estender para uma tese de mestrado e quem sabe, se Deus permitir, uma tese de doutorado. E quem sabe, se Deus permitir, se tornará um livro. Quando trabalhei esse tema no seminário, o que me assustou é que nós temos pouca literatura que fala sobre serviço. Nós temos muita literatura que fala sobre ser líder, ser chefe, mas sobre servir pouca coisa se tem escrito. No Brasil, escrito por brasileiro, quase nada. Então fui desafiado pelos meus professores na época, e pela palavra de Deus e pela necessidade de então estudar esse tema, e nesta manhã quero compartilhar esse tema com os irmãos. Esses dois objetos que você está vendo aí, com esses dois objetos, uma bacia e uma toalha, Jesus nos dá uma grande lição. Obviamente não eram uma bacia e uma toalha como essas vocês estão vendo. Mas Jesus nos ensina poderosamente sobre servir, sobre compartilhar o amor, sobre demonstrar o amor com esses dois instrumentos. E essa história está em João capítulo 13. E eu quero fazer, antes de ler o texto, duas perguntas para você. Você é um servo do Senhor? Quantos aqui são servos do Senhor Jesus Cristo? Levante a sua mão. Olha quantos aqui temos. Pode abaixar. Quantos querem servir a Deus? Levanta a sua mão mais uma vez. Pode abaixar. Você acabou de se comprometer. Não comigo, mas com Deus. Porque Deus está aqui e Ele viu a sua mão levantada. E Ele não só viu a sua mão levantada, mas Ele sabe o que está em seu coração. Ele sabe o que motivou o seu levantar de mão. E eu quero propor para você que, motivados pelo amor, sirvamos ao Senhor. Motivados, impulsionados, dinamizados pelo amor, precisamos servir ao Senhor. João capítulo 13. Do versículo 1 até o 17, um texto conhecido, e eu gosto dos textos conhecidos, das narrativas em especial,
porque nós temos ali o próprio Deus contando a história e vivenciando a história. Acompanha aí na sua Bíblia, João capítulo 13, o texto conhecido como o texto dos lava-pés. Diz assim o evangelista João, narrando a história que ele presenciou do Senhor Jesus Cristo. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia introduzido Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende o que agora estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, versículo 10, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa, voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente, nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado porque o Senhor nos escolheu para te servir, Deus. Muito obrigado porque nós somos criaturas, somos filhos imperfeitos do Senhor. E mesmo em meio à nossa imperfeição, o Senhor nos escolhe para servir ao Senhor, que é perfeito. Por isso eu peço a Ti, ó Deus, capacita-nos nesta hora a falar e ouvir tão somente a Sua voz. Que o Teu Espírito Santo que está aqui e que já tem agido em nossos corações, nos capacite a compreender a Sua vontade. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Motivados pelo amor, sirvamos ao Senhor. É interessante, antes de entrarmos no texto propriamente dito, você entender o contexto da época. Já diziam por aí que texto fora do contexto é pretexto para a heresia. Por isso é importante sabermos o contexto da época. Quando você olha para as gravuras, quando você olha para as pinturas que tentam retratar a Santa Ceia, você geralmente vê ali pessoas com um aspecto angelical, com a pele fina, uma mesa alta, várias frutas e várias comidas ali, mas não foi bem assim. Se olharmos para a história, veremos que a mesa era baixa, cerca de 40 centímetros. Veremos que aqueles homens ali eram homens que trabalhavam na pesca, eram homens que trabalhavam com as suas mãos, eram homens de feição rude, eram homens dispostos a servir a Deus. Eram homens que, como Pedro, Tiago e João, deixaram tudo para seguir a Deus. Deixaram tudo o quê? Um barco? Um barco é tudo?
Aqueles homens deixaram para servir a Deus, e é esse o cenário que se encontra ali. As ruas não possuíam asfalto, poucas ruas estavam calçadas. O Império Romano, nesse momento, é que começa a calçar algumas ruas, mas só as principais estradas. A maioria das ruas não tinha calçamento. Isso fazia com que os homens que andavam costumeiramente de sandálias estivessem com seus pés sujos. O fato das mesas serem baixas faziam com que eles, ao se sentar, o pezão do indivíduo ficava mais ou menos próximo do rosto do outro e do alimento que estava sendo servido. Por isso era tão importante esse serviço de lavar os pés. Toda casa possuía alguém incumbido dessa tarefa. As casas que tinham uma condição financeira melhor tinham um servo, um escravo. E geralmente era o escravo de menor qualificação. Não era um escravo muito sabichão, com muitos conhecimentos. Era um escravo que não tinha muitas qualificações, não tinha muitos diplomas. Porque que diploma se precisa para lavar um pé? Quando não se tinha essa condição, o filho mais novo é quem fazia isso, o caçula. Era ele quem tinha essa incumbência. Então, desde os tempos de Jesus, o caçula sofre. Não é de hoje, se você é caçula, passa por sofrimento. Apesar deles serem os mais mimados, eu sei disso, né? Não sou caçula, mas tenho caçula em casa. E então, eu quero ver com você nessa manhã as características do serviço de Jesus. E essa próxima gravura retrata um pouco melhor, traz um retrato mais fiel da história do que acontecia nos tempos de Jesus. E a primeira característica que eu quero destacar com os irmãos nesta manhã é que o serviço de Jesus era um serviço motivado pelo amor. Um serviço motivado pelo amor. Olha na sua Bíblia o versículo 1, o que diz o texto. O texto diz que um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Você já se perguntou por que João faz esse destaque? A impressão é que esse primeiro versículo, ele não tem muito a ver com o descrever do restante do texto. A ideia que dá algumas vezes é, mas por que João escreveu isso? É porque, irmãos, o serviço precisa ser motivado pelo amor. Se você não faz o que está fazendo com amor, isso perde a validade. E Jesus aqui, nesse momento, no final do seu ministério, caminhando para a reta final do seu ministério, o seu amor transparecia de tal maneira que João percebe isso e diz: havendo amado, amou-os até o fim. Jesus, não é porque ele estava no final do seu ministério ali, que ele começa então a relaxar. Não é porque Jesus estava no final do seu ministério, cumprindo aviso prévio, se podemos dizer assim, ele então começa a fazer as coisas de qualquer jeito. Nós é quem agimos assim. Estou mudando de cidade, estou indo para outra igreja, não quero saber de nova aliança mais não. Estou trocando de trabalho, recebi uma nova proposta, vou relaxar com esse negócio aqui. Nós agimos assim. E quando agimos assim, demonstramos que o que estamos fazendo não é por amor. Demonstramos que esses anos que passamos nesse trabalho foi porque simplesmente ele nos pagava bem. E agora, como surgiu um outro que paga melhor, eu então irei embora. Os anos que estivemos nesta igreja não foram porque eu amei esta igreja. Foi porque simplesmente foi o que eu achei. Foi aonde eu me senti bem. E agora eu não me sinto mais bem aqui, por isso então eu vou me embora. Jesus tinha um trabalho motivado pelo amor. Era o amor que movia Jesus, meu irmão.
Jesus tinha como seu combustível o amor. E tão somente isso. Só amor. E aí já começa a vir à minha mente, quando eu olho para isso e começo a pensar, por que será que alguém vai ali e fica no multimídia? Por que que alguém vai ali e fica na recepção? Por que que alguém vem aqui cantar? Por que que alguém vem aqui pregar? Qual é a motivação que nos impulsiona, que nos leva a servir a Deus? Será que eu estou pregando hoje aqui tão somente porque o pastor Domingos não está, então afinal de contas tem que ter pregação, então não tem tu, vai tu mesmo? Será que é isso? Porque se for isso, irmãos, está completamente equivocado. Precisamos servir ao Senhor por amor. Amor a Deus, amor às pessoas, amor àquilo que Ele demonstrou para nós como amor. Há uma música muito bonita, o intérprete é alguém que eu gosto muito, mas ela tem uma frase que comunica, no mínimo, algo equivocado. A frase da música diz que a razão de tão grande amor foi demonstrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu Filho para morrer por mim na cruz. A razão de tão grande amor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, não é mostrar que eu e você temos valor. A razão de tão grande amor é tão somente o amor. É tão somente a essência de Deus, o amor. Porque se olhar para nós, o que temos? O que somos diante de Deus? É o amor de Deus que se move em nossa direção para nos salvar. O texto de João, de 1 João, capítulo 4, versículos 7 a 8, nos ensina isso. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. E Deus é tão amor que Romanos capítulo 5, versículo 8, ele diz que Deus prova o seu amor para conosco. Como que Ele prova? Enviando Jesus para morrer no meu e no seu lugar. Prova de amor. Demonstração de amor. Porque, irmãos, quando conversamos com casais, e alguns casais chegam para nós, você que faz aconselhamento, talvez já experimentou isso. Mas, Rodrigo, eu não tenho amor mais por ela. Eu não tenho amor mais por ele. Eu não sinto mais nada. Eu digo para esse casal que amor não é um sentimento. É uma ação. É uma decisão. Se nós esperarmos sentir alguma coisa, para então fazermos, não faremos nunca. E nós, ocidentais, somos mestres nisso. Até de sentirmos alguma coisa, tipo dó, pena, mas não nos movermos em direção para fazer alguma coisa. Esta semana estava com uma pessoa e ela leu uma frase em um cartaz, e a frase era uma propaganda do Hospital do Câncer, e ela disse assim: que frase bonita, né? Coisa linda isso. Eu disse para ela: e aí? Ah, bonita. Não, mas vai comprar um CD então? Porque a ideia da frase não é só fazer correr uma lágrima em seu rosto. Não é só causar um arrepio em seu braço. Não é só causar um suspiro. É que você faça alguma coisa. É que você demonstre alguma coisa. E o amor é assim, irmãos, ele precisa ser demonstrado. Ele precisa ser mostrado, exemplificado. Nós demonstramos que amamos a Deus quando amamos as pessoas. O
texto de Mateus, capítulo 25, lá no finzinho, do versículo 31 até o 40, Jesus vai discorrendo com os seus discípulos, dizendo: olha, eu estive preso e vocês foram me visitar, eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estive sem roupa e vocês me vestiram, eu estive doente e vocês foram me visitar. E aí os discípulos dizem: mas quando que o senhor esteve preso e nós fomos te visitar, doente e fomos te visitar? Quando que o senhor esteve fome e nós o alimentamos, sede e demos de beber? E no versículo 40 ele diz: olha, quando vocês fizerem qualquer uma dessas coisas, ao menor dos meus irmãos, a mim fizeram. Eu sirvo a Deus, Rodrigo. Aí eu pergunto: aonde? Não, eu venho à igreja, a celebração todos os domingos, e eu canto, eu estendo as minhas mãos, eu bato palmas, eu sirvo a Deus. Mas aonde? Não, aí é onde eu te disse. Eu vou perguntar de novo: aonde? O que eu e você estamos fazendo para pessoas para servir a Deus? Porque esse é o processo, irmãos. É esse o processo. 1 João também diz que se nós dissermos que amamos ao nosso irmão e odiamos, que amamos a Deus e odiamos o nosso irmão, a gente é mentiroso. Porque como é que eu amo a Deus que eu não vejo, mas odeio o meu irmão que eu vejo? Irmãos, precisamos amar como Ele amou. E o amor de Cristo o moveu para a cruz. O amor de Cristo que mais se destaca é o amor ágape. Esse amor sacrificial, esse amor que se dá em favor do outro. Deus nos ama. E o amor de Deus não é um sentimento. O amor de Deus é uma ação. Uma ação feita na cruz. Uma ação feita com dor, uma ação feita com suor, com lágrimas, uma ação que levou a mim e a você a termos acesso ao Pai. O amor de Deus gera frutos. Jesus era motivado por esse amor. E você? O que lhe motiva a servir? Talvez você possa dizer: Rodrigo, mas eu não tenho tempo. A minha vida é muito corrida. A minha agenda é cheia. Você está dizendo, como eu disse na última vez que aqui eu estive, que na sua agenda, Deus está em último lugar. Na sua agenda, Deus está no encaixe. E não na prioridade. E Deus precisa vir em primeiro lugar na nossa vida, irmãos. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Acabamos de cantar isso daqui. Se não for para te servir, o que eu estou fazendo aqui? Só, eu ia dizer, né, experimentando esse ambiente de ar-condicionado, ainda não o temos. Mas experimentando somente esse ambiente gostoso aqui, de comunhão, só para isso. É para isso que nós nos reunimos domingo após domingo. Se você não tem tempo, eu quero desafiar você a fazer como Jesus fez. Essa é a segunda característica do serviço dele. Jesus serviu em meio às pressões. Versículo 1 e 3 mostra isso. Versículo 1 diz que um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Essa frase mostra para mim que Jesus sabia que o seu tempo estava chegando ao fim. E nós precisamos, irmãos, como eu disse da outra vez, ler a Bíblia e perguntar: mas o que quer dizer isso? O que quer dizer chegar ao fim? Jesus sabia que ao final do seu ministério não haveria um culto, uma celebração bonita,
aonde ele ganharia um terno novo, um relógio novo, um perfume importado, um apartamento pelos seus 30 anos de ministério. Jesus sabia que não haveria nada disso. Jesus sabia que não haveria um jogral das criancinhas aqui, dizendo, meu pastor querido. Jesus sabia que não teria nada disso. E não estou dizendo que isso é errado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Jesus sabia que o final do seu ministério não teria uma festa. Não haveria uma placa no salão social com o nome dele. Jesus sabia que no final do seu ministério haveria uma cruz. Haveria abandono. Haveria a companhia de 2 ladrões. Haveria dor, sofrimento. Haveria o pecado de toda a humanidade sobre as suas costas. Pouca pressão isso? Algum de nós aqui já passou por uma pressão parecida com essa? Será que a nossa correria, o nosso dia a dia é parecido com a correria que Jesus estava vivendo ali naqueles últimos momentos? O versículo 3 mostra para mim outra coisa. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e estava voltando para Deus. E Jesus sabia que a volta para casa não seria na primeira classe da American Airlines. Não seria em um navio, num cruzeiro. Seria através da cruz. Seria através da vergonha da cruz. E irmão, eu vou dizer aqui sem nenhuma dúvida, não há nenhum de nós aqui que já experimentou ou vai experimentar uma pressão desse tipo. E nem por causa disso, Jesus deixou de servir. Isso não impediu Jesus de se levantar, tirar a sua capa e lavar os pés daqueles homens. Jesus poderia muito bem dizer que não vou fazer mais nada agora. Chega, estou cansado. Afinal de contas, tudo eu. Eu tenho que multiplicar os pães, eu tenho que multiplicar os peixes, eu tenho que curar os enfermos, eu tenho que expulsar os demoniados, eu tenho que falar para a multidão, eu tenho que explicar para vocês que não entendem direito. Agora chega, eu não vou fazer mais nada. Jesus podia dizer isso, como às vezes nós somos tentados a fazer. Somos tentados a olhar para a nossa agenda e dizer, deu, não faço mais nada. Nessa igreja só eu, tudo eu. Será que é tudo você? Tenho aprendido uma coisa na minha vida. Excluir algumas palavras do meu vocabulário. Tipo tudo, nada. Vou abrir um parênteses aqui para os casais. Tira isso do seu diálogo com a sua esposa ou com o seu marido. Você faz tudo errado. Será que é tudo? Você não faz nada que eu quero. Será que é nada? Fecha parênteses. Mas Jesus poderia dizer, porque tudo era Ele quem estava fazendo. Inclusive a salvação daqueles homens estava nas costas de Jesus Cristo. Mas Ele não faz isso. Ele vai e serve. Jesus estava sofrendo uma forte pressão. O texto de Lucas capítulo 22, verso 41 a 44, me mostra isso. Me mostra ali naquele lugar onde Jesus sobe para orar um pouco antes de ser preso. Lucas diz, ele se afastou deles a uma pequena distância. Ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo então do céu que lhe fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão.
A medicina diz que isso é possível acontecer. Extremamente raro, extremamente difícil. Mas uma pessoa sofrendo uma forte pressão pode sofrer isso. A dilatação dos seus vasos sanguíneos faz com que ele acabe transpirando gotas de sangue. Alguém aqui já transpirou sangue? Então a sua e a minha pressão não foi igual a de Jesus. E se a sua e a minha pressão não foi igual a de Jesus, e se Jesus serviu, logo, o que nós temos a fazer, independente das pressões, é servir. Então somente isso, irmãos. Nos é permitido, pelo exemplo de Lucas, até dizer: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. É possível. Jesus fez isso. O que não é possível é dizer: não vou fazer, Deus. Por que você não vai fazer, filho? Porque eu não estou bem. Eu estou com muitas coisas para resolver, é final de mês, o salário acabou antes do mês, ou o mês vai entrar e eu tenho muito a pagar. Eu não vou não, eu estou muito ocupado, eu estou estudando, porque afinal de contas eu vou passar no vestibular. Enfim, sei lá o que você vai dizer para Deus. Mas eu quero dizer para você que a sua pressão não é maior que a pressão de Deus. A pressão que Jesus passou. Quero dizer para você também que as pressões fazem parte do nosso dia a dia. Jesus já sabia disso. E Ele nos dá a receita para vencer as pressões do dia a dia. João 16:33 diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não fala para eles: amigos, fiquem tranquilos que vai ser só bênção e prosperidade. Amigos, fiquem na paz, porque se você fizer a corrente A, B ou C, só tranquilidade. Amigo, quando vier problema, você amarra em nome de Jesus. Ele não diz isso. Ele diz: tem bom ânimo. Busque a minha paz. Eu venci o mundo. Vocês também podem vencer. Pressões fazem parte da vida, meu irmão. Pressões fazem parte da vida adulta. Mas nós precisamos olhar para Jesus, para o exemplo de Jesus e servir. Porque o que nos motiva não é a ausência de pressões, mas é o amor a Deus. Talvez você possa pensar: tá bom, Rodrigo, eu vou arrumar um tempo na minha agenda. Eu vou mudar a minha disposição, mas tem um grupo de pessoas, Rodrigo, que eu não consigo servir. E essa imagem retrata um grupo que é difícil a gente servir. Né? Até orar por eles às vezes é difícil, pessoal que habita essa casa aí. Mas a gente tem que servir, porque foi isso que Jesus fez. O terceiro aspecto do serviço de Jesus é que Ele serve sem acepção de pessoas. Olha o que diz o versículo 2 e o 6. Olha quem estava ali naquele momento, naquela ceia. Estava sendo servido o jantar. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Ou seja, o Judas estava ali. O traidor já estava ali. Além do traidor, estava no versículo 6, o Simão Pedro. Aquele que disse: Jesus, olha, de maneira alguma eu vou te abandonar. Nunca eu te abandonar, de jeito nenhum, Jesus. Estou contigo, estamos juntos. E a hora que a coisa esquentou, o Pedro, correu. Dois tipos de pessoas. Um grupo de pessoas que eu e você não gostamos de servir são as pessoas que nos traem e são as pessoas que nos abandonam. Ou é gostoso. Mas Jesus fez isso. Eu fico imaginando, e aí é imaginação minha, tá bom? Permitam-me imaginar, é uma narrativa. Jesus chegando ali diante de Pedro, de Judas, olha para os pés, olha para o rosto.
olha para os pés, olha para o rosto. E ele diz, pensa, né? Você é o traidor, cara. Você é o traíra aqui. Você vai me beijar e o seu beijo é um beijo de Judas. Depois ele chega diante do Pedro. E aí o Pedro, né? Não, Jesus, de jeito nenhum. Pode parar. E Jesus fala, Pedro, para com isso, rapaz. Você não está entendendo nada. Você vai entender a coisa ainda, fica calmo. Você não está... Não, Jesus, não. E Jesus ali, talvez no seu consciente ali, rapaz, esse cara vai me abandonar. Antes do galo cantar, ele vai, sair correndo. Ele vai falar que não é do meu time. Ele vai se vender rapidinho. Mas eu preciso cuidar desse menino aqui. Eu preciso lavar os pés dele também. Jesus serve, irmão, sem fazer acepção de pessoas. Jesus olha para as pessoas e o que ele vê é a missão que ele tem de amar as pessoas independente de quem elas são. Independente de quem você tiver que servir, você precisa servir. Já pensou alguém que... E talvez alguns não fiquem na recepção porque tem algumas ressalvas com algumas pessoas. Porque por ali passa todo mundo. E aí você está ali e tal, mas o Zé eu não gosto dele. Eu não sei se tem algum Zé aqui, então como eu conheço pouca gente, eu posso usar ainda alguns nomes. Eu não gosto do Zé, eu estou na recepção. Aí lá vem o Zé. Aí eu dou um jeito de disfarçar, eu viro de costas, eu vou ali pegar mais alguma coisa. Ou o Zé também não gosta de mim, ele me vê, aí ele entra pela outra porta. Irmãos, Jesus não fez acepção de pessoas. Ele serviu a todos. Serviu a todos. Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 48, ensina-nos um pouco mais sobre isso. O próprio Senhor Jesus dizendo, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Entre outras palavras, Jesus está dizendo, olha, se relacionar só com quem a gente gosta, não faz efeito nenhum. Para Deus, não tem ação nenhuma. O mérito está quando você consegue olhar para aquele que o traiu, que o abandonou, e dizer, eu te amo em nome de Jesus, meu irmão. Tem uma música, eu não sei se ela é cantada aqui, que diz que nós somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, eu sou um com você no amor do Pai. A gente na hora de cantar, canta isso muito bem. Mas talvez numa reunião onde as ideias vão ser divergentes, a gente esquece que é um no amor do Pai. E a gente vira partidos. E algumas vezes até facções. Irmãos, sem acepção de pessoas. Deus não vê negros, brancos, pobres, ricos, cultos ou incultos. Ele vê gente que precisa receber o amor de Deus. Ele vê gente longe dos caminhos do Senhor que precisam voltar para Deus. Ele vê gente e derrama graça e misericórdia sobre cada um de nós. Talvez você possa dizer, tá bom, eu vou arrumar tempo, eu vou fazer as pazes com aquele irmão, mas olha, Rodrigo, tem alguns trabalhos que eu não consigo fazer.
esse trabalho não dá para eu fazer. Esse trabalho para mim não dá não. Eu sou formado, eu sou pós-graduado, eu sou pós-doc e não dá. Isso aí eu não consigo fazer. Esse serviço não é para mim. Pois bem, meu irmão, Jesus também serviu sem distinção. O versículo 4 e 5 revela isso para nós. Olhe na sua Bíblia. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-lhes com a toalha que estava em sua cintura. Irmãos, cada frase desses 2 versículos aqui são de extrema importância para nós compreendermos como é servir sem distinção, sem olhar para o serviço e simplesmente servir. O texto diz que Jesus estava à mesa, já sentado à mesa. Isso demonstra a importância que os discípulos davam para Jesus, e ele tinha essa importância. Imagina a figura de uma família onde o pai ele tem a cabeceira da mesa, ou ele tem o centro da mesa, e todos se assentam ao redor dele. Algo mais ou menos assim. O texto diz que Jesus tira a sua capa, e ele o faz isso porque ele era um mestre, um rabi. E eles tinham uma capa que os identificava. Imagina o tribunal do júri. O juiz então entra com a sua roupa diferenciada. Mais ou menos essa a ideia. Do juiz tirar então a sua roupa. Jesus então pega uma toalha e enrola sobre a sua cintura. Quem vivia com a toalha enrolada na cintura eram os servos. Imagina, lembra aí da tia Anastácia do sítio do Pica-Pau? Tá? Sempre com aquele avental, sempre pronta para servir. Essa é a ideia. Qualquer pessoa que entrasse naquela sala, que não conhecesse Jesus, não soubesse como é a fisionomia de Jesus, e olhasse para aquele homem vestido daquela forma, com uma toalha, sem a sua capa, imediatamente iria para perto de Jesus, iria colocar o pezão e falar: pode lavar aí, filho. Ninguém diria, se não conhecesse, que Jesus era o mestre, por causa de como Jesus estava. Jesus se caracteriza ali como um servo. Jesus se despe da sua capa de senhor, não do seu senhorio. Ele continua sendo o Senhor. Jesus se despe da sua capa de mestre, não do mestre por excelência que ele é. E então vai servir aos seus discípulos, lavando os pés. Jesus assume o papel do servo mais humilde da casa. Jesus assume o papel do servo menos qualificado da casa. Jesus assume o papel do caçula, daquele que, como Davi, ficava lá no campo cuidando das ovelhas. E na hora de escolher um rei, ninguém lembrou de Davi, porque ele era o caçula, o menos importante da casa. E é esse o papel que Jesus assume, daquele menos importante da casa. Esse é o paradoxo da vida cristã. O mestre servindo aos seus servos. O Senhor, nesse momento aqui, servindo aos seus servos. É por isso que Pedro, meus irmãos, nós gostamos de jogar muita pedra aí em Pedro, né? E ele está sempre com o peito aberto, por isso que ele toma muita pedrada. Mas é por isso que Pedro reage da maneira que ele reagiu. Jesus realmente era o mestre, era o Senhor. E era inconcebível na mente daqueles homens o mestre lavar os pés deles. Às vezes nós escolhemos alguns trabalhos e dizemos: não, eu estou aqui para servir.
Eis-me aqui, mas o banheiro eu não limpo, não. Eis-me aqui, mas alinhar cadeiras eu não alinho, não. Eu quero servir na música. Mas, irmão, você, né, meio pato rouco assim, pato Donald, né? Ajuda lá no som. Não, lá ninguém me vê. Eu quero estar aqui. Estrelinha de Jesus, né? Eu quero estar em evidência. Eu nasci para brilhar. Rodrigo, eu sou luz do mundo e afinal de contas, luz é para brilhar. Tem até texto bíblico para isso. Tem até versículo bíblico para isso. Irmãos, nós precisamos fazer aquilo que nos vem às mãos para fazer. Seja o que for. Uma das atividades que eu desenvolvi no seminário, enquanto estive lá, foi liderar um negócio chamado Tarefão. Tarefão é um grupo, são grupos de alunos que fazem a limpeza no pátio, no núcleo acadêmico, eles lavam a louça que eles mesmos sujam, eles cortam grama. E eu vi alunos ali com muita dificuldade de servirem nessas áreas. Não, eu vim aqui estudar grego e hebraico, não limpar banheiro. Eu sou quartonista. Eu lavar panela? Na minha igreja eu prego todo domingo, aqui eu vou lavar panela? E eu dizia, aqui vai. Porque se você não quiser, aqui não é o seu lugar. Nós estamos aqui para servir. Muito me preocupava com alguns que estavam no seminário se preparando para o ministério porque almejavam o status que a plataforma traz. Mas não queriam pagar o preço de construir a plataforma. Não queriam pagar o preço de varrer a plataforma. Só queriam estar nela. E ela é extremamente limpa. E de preferência livre, para que as atenções todas ficassem voltadas para Ele. Aquele não era o trabalho de Jesus, meus irmãos. O próprio Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é por isso que Pedro reage como reagiu. Aquele não era um trabalho para Jesus. Talvez você possa pensar, mas esse não é um trabalho para mim. Eu sei, irmãos, e isso é bom, que Deus nos capacita, nos dá as ferramentas, e nós precisamos usar as capacidades e as ferramentas que nós temos para servir a Deus. Então, se você se capacitou, se você estudou, se você tem um vasto conhecimento em uma determinada área, use isso para o Senhor. Mas, se surgir alguma coisa fora daquilo que você foi capacitado, não se julgue superior àquele serviço. Simplesmente o faça. Os nossos títulos, e nós os temos, e que bom que nós os temos, não devem nos impedir de fazer os trabalhos que nós consideramos humildes. Aquele trabalho da brigada, ele é extremamente importante. Porque se a pessoa chega ali e já encontra alguém de cara feia, com um coletinho do flanelinha de R$1, ele já vai embora. Ou ele já entra, estão me pedindo dinheiro lá na porta já. E Ribeirão é mestre disso. Onde você para, tem alguém pedindo um trocadinho. Posso olhar, tio? Posso olhar? Posso olhar? Se ele chega na recepção e tem um casal ali com a cara, brava. Fala, rapaz, o negócio aqui é esquisito. A hora que ele entra ali, ele fala bom dia. Aí a pessoa fala bom dia por quê? Tá rindo por quê? É extremamente importante e alguns acham que não vou ficar lá fora. Olha que sol que faz em Ribeirão. Irmãos, um serviço sem acepção, foi esse que Jesus o fez. Charles Swindoll, no seu livro Eu, um Servo, subtítulo, Você Deve Estar Brincando. Ele diz, é interessante observar que nenhum dos discípulos de Cristo se ofereceu para executar essa humilde tarefa. E assim, naquela sala estavam homens de coração altivo e pés sujos.
E o mais curioso é que eles estavam dispostos a lutar por um trono, mas não por uma toalha. E para falar a verdade, as coisas não mudaram muito de lá para cá. Quando Charles Swindoll escreve esse livro, 1980 mais ou menos, mais de 20 anos se passaram. 35 anos se passaram. E muita coisa não mudou no contexto da igreja brasileira. Todo mundo quer ser filho do rei, mas ninguém quer pagar o preço de ser o filho do rei. Todo mundo quer ser cabeça, e ninguém quer ser cauda. Ninguém quer ser corpo, que é isso que nós somos chamados a ser. O Pedrão, ele ia ficar melhor se ele tivesse falado assim: Jesus, para aí, deixa comigo. Eu acho que se o Pedro faz isso, ele ia ganhar uns pontos. Jesus, deixa quieto isso aí. Isso é meu trabalho. Você não vai fazer isso não. Mas o Pedro não. E os outros ficam todo mundo quietinho. Alguém vai se levantar para fazer. Alguém vai fazer esse trabalho. Hoje, então, para resumir, e aí ver alguns últimos versículos, o que a gente aprende com esse texto? E os últimos versículos mostram para nós a síntese dessa história. Que Jesus, movido pelo amor, serviu. Jesus serviu porque o que lhe impulsionava era o amor. A razão é para que nós víssemos o exemplo e o seguíssemos. É o que ele diz aí no versículo 12 a 15. Jesus então, depois de fazer aquele trabalho, versículo 12, quando ele termina de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a capa e voltou para o seu lugar. Então ele perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor. Com razão, eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, Jesus diz, para que vocês façam como eu fiz. A ideia de Jesus não era desenvolver uma comunidade de lavadores de pés. A ideia de Jesus era transmitir com esse exemplo, de que ele, sendo Senhor e Mestre, lavou os pés daqueles discípulos pecadores, escravos, fez aquele trabalho humilde. Se ele fez isso, eu e você não temos mais nada a fazer a não ser servir, independente do trabalho que tenha que ser feito. Jesus faz isso também para mostrar que nós não somos maiores que o nosso Senhor. Versículo 16, ele diz: digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu Senhor, nenhum mensageiro é maior que aquele que nos enviou. Somos servos de Jesus, como já dissemos antes, somos menores do que ele. E se ele o fez, nós devemos fazer. Ele nos envia. Se ele nos envia, ele é maior do que nós, porque somos seus mensageiros, e tão somente isso. E o mensageiro, a única coisa que ele faz é transmitir a mensagem daquele que enviou a mensagem. Ele não discute a mensagem, ele não contesta a mensagem, ele não fala: essa mensagem eu não levo. Ele só leva a mensagem. Nós não somos maiores que Jesus. Nós não somos nada diante de Jesus. Se eu e você achamos que somos alguma coisa, diante de Jesus nós não somos nada. Se nos tornamos alguma coisa, nos tornamos em Cristo. Mas isso é assunto para outro dia. Versículo 17. Vamos praticar o que o Mestre nos ensinou e exemplificou. Ele diz: eu vos dei o exemplo. Agora vocês serão felizes se praticar. Quer ser feliz, meu irmão, minha irmã? Serve a Deus.
Isso é de quem está servindo a Deus há 10 anos, integralmente. E há muitas alegrias no serviço do Senhor. Há alguns momentos de tristeza, é bem verdade. Mas a gente se alegra porque essas tristezas, elas são parecidas com as tristezas que o Senhor Jesus também passou. Tipo não ser compreendido com aquilo que fala. Tipo ser injustiçado. Tipo ser abandonado. É o que Paulo diz, trazer no corpo as marcas de Cristo. Quem serve a Jesus traz no corpo as marcas de Cristo. Se elas ainda não foram feitas, serão. E é motivo de alegria, de felicidade. Não por sofrer, mas por sofrer como Cristo sofreu. Na prática, então, como é que eu posso fazer isso? E eu desenvolvi um negocinho ali chamado como, para você tentar gravar na sua mente. Como é que eu faço isso então? Como é que eu saio daqui nesta manhã com a disposição de no próximo domingo já começar a colocar em prática isso? Aliás, colocar em prática hoje mesmo. Porque o serviço cristão, meu irmão, ele não se aplica tão somente ao ambiente da celebração coletiva. O que nós fazemos aqui é uma capacitação para lá fora. É isso que acontece nesse momento aqui. Como? Pensando no nosso contexto, comprometa-se com um grupo pequeno. O que tem a ver grupo pequeno com tudo isso? É lá que você experimenta a vida da igreja. Aqui você não consegue experimentar a vida da igreja. Aquele pessoal que está, esse pessoal que está nessa fileira aqui, olha, dificilmente vai conseguir ter contato com esse pessoal que está nessa fileira aqui. Nesse momento. Por quê? Porque eles não gostam? Não, é porque é natural. Você se interte conversando com pessoas daqui, esse pessoal daqui e tal, e de repente terminou a celebração e a gente foi embora. Agora no grupo pequeno você sabe que um está com dificuldade financeira, você sabe que o outro está com o filho doente, sabe que o outro filho passou no vestibular, você sabe que o outro... Você sabe tudo isso. Você vive a vida da igreja. E aí você pode dizer, o que eu posso fazer para te ajudar, meu irmão? Como é que eu posso lavar os seus pés? Como é que eu posso lavar os seus pés? Então, comprometa-se. Não é ir, não é dar uma passadinha, é comprometer-se. Você sabe a diferença daquela ideia de envolvimento e comprometimento? No café da manhã americano tem ovos com bacon. Quem que está comprometido e quem que está envolvido com o café da manhã deles? A galinha está envolvida, certo? Ela bota o ovo e amanhã bota outro e tranquilo. O porco está comprometido, porque o bacon sai dele aqui. E é tão bom, né, o comprometimento do porco. Então comprometa-se com um grupo pequeno. Ô, Belmiro, café da manhã, próximo sábado, entendeu? Ficou a dica aí. Como que a gente faz isso? Ofereça-se para um ministério. Aparece para jogar. Diga, estou aqui. Eis-me aqui. Não faz assim, eis-me aqui e envia o outro. Hã? Eis-me aqui. Gente, é constrangedor para um pastor ou para um líder. E eu já passei esses constrangimentos. Irmãos, precisamos de 5 voluntários aqui para uma determinada tarefa. Você pode se voluntariar, levante sua mão. E aí fica aquele silêncio. Irmãos, vamos lá. Aí o pastor falou assim, se ninguém levantar a mão, eu vou indicar. Aí aqueles mais comprometidos falam, tá bom, deixa eu ajudar o homem está sozinho aí e tal. Isso é constrangedor, gente. Não só para o pastor, para a própria igreja. Envolva-se. Busque, ofereça-se para um ministério. Você viu que hoje teve uma dificuldade com o multimídia. Será que está faltando gente? Eu não sei se está faltando gente, é só um exemplo. Eu posso ajudar com isso daí.
Porque hoje em dia, dificilmente alguém não entender nada de computador. Porque todo mundo está no tal do Facebook. Né? Então você sabe ligar o negócio e clicar lá. E a gente vai estar disposto a te dar um curso rápido para você operar o negócio ali. Só um exemplo básico. Tá bom? Ofereça-se para um ministério. Mude os seus paradigmas. O que eu quero dizer com isso? Isso eu não faço. Esse eu não sirvo. Muda, irmão. Muda a mente. Derruba esse paradigma de escolher aquilo que você vai fazer. Lembrando, você tem capacidades e habilidades que Deus te deu. Use-as. Use-as. Mas se você ainda não descobriu, esteja disposto a aprender. Eu comecei a ensinar e dar aula muitos anos atrás, quando uma irmã, inclusive ela está frequentando aqui também, já é membro aqui, chegou para mim e falou assim: você quer dar aula? Eu falei: eu nunca dei. Ele falou: não tem problema não, a gente vai te ensinar. Eu falei: então tá bom, coitado dos meninos, né? Mas vamos que vamos. Eu fui experimentar. Nessa de experimentar, quebrando paradigmas, eu experimentei várias coisas no que diz respeito ao ministério, dentro da igreja. E algumas eu disse: não é a minha praia. Vou servir aonde me é mais familiar. Então muda os seus paradigmas. E por último, no coma, obedeça o Senhor e Mestre. Você não quer me obedecer, e você não deve me obedecer, obedeça a palavra de Deus. Obedeça ao Senhor. Faz o que Ele está falando. Não seja mero ouvinte, mas seja um praticante da palavra de Deus. É Ele quem está dizendo isso aqui. Motivados pelo amor, sirvamos ao Senhor, independente das pressões, independente das pessoas, independente das tarefas. Jesus, no final desse versículo, desse capítulo, melhor dizendo, ele tem o versículo conhecido por todos nós: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Se a gente tiver um peixinho no carro, se a gente vier cantar no domingo aqui, se a gente participar de um grupo pequeno, não. Se tiverdes amor uns para com os outros, aí a gente é conhecido como discípulo de Jesus. E vou dizer uma coisa para você: só vai para o céu discípulo. Religioso não vai para o céu. Frequentador de igreja não vai para o céu. Só discípulo. Então, meu irmão, sirva ao Senhor. Eu quero concluir citando a poesia de uma música e desafiar a equipe musical a tirar essa música aí para os próximos domingos e quem sabe nós cantarmos aqui. Essa música é do pastor Cláudio Manhães, lá da Igreja Batista da Água Branca de São Paulo. Uma melodia linda. E uma melodia que transmite muito disso do que nós aprendemos nesta manhã. A letra diz que quando se sabe o que se tem não é seu, quando se tem para si que o que se sabe vem do céu, dispõe-se então de toda a vida. Põe-se então a repartir o que é seu. E aí nessa hora, brota o coração de Deus. E ele continua dizendo na segunda estrofe: quando se entende que é para amar que nasceu, quando se sente o quanto a dor do outro lhe doeu, então, dispõe-se então de toda a vida. Põe-se então a repartir o que é seu. Brota agora o coração de Deus. Coração que adora ama, coração que adora serve. Mutualidade, reciprocidade. A diferença é o coração. A diferença é o coração. Meu desafio nessa manhã é que você tenha um coração diferente.
e sirva ao Senhor motivado pelo amor. Se você já tem feito isso, o meu desafio para você é que você continue com essa disposição de servir, independente das pressões que virão, porque elas virão. Independente das pessoas que você vai ter que servir, porque algumas pessoas vão lhe decepcionar. Independente do serviço que lhe vier à mão, continue a servir, porque Deus vai lhe abençoar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar com você nesta manhã. E antes de orar, eu queria que você analisasse aí como tem sido a sua vida. Como é que você tem... Qual o seu grau de relacionamento com essa igreja? Qual o seu grau de relacionamento com o reino de Deus? Você é alguém que faz somente parte da igreja universal, mas você não quer nenhum tipo de comprometimento, de compromisso com a igreja local? Então muda, meu irmão. Porque é na igreja local que nós conseguimos desenvolver os dons, talentos e habilidades que Deus nos concede. Talvez você está num nível mais avançado. Você é alguém que realmente tem comprometimento com a igreja local. Então peça a Deus para que Ele abra portas de ministério e serviço para você. Agora talvez você seja só um usuário da igreja local. E aí peça perdão a Deus e comprometa-se com o serviço cristão. Fala com Deus nessa hora. O maior serviço Ele prestou para nós, morrendo na cruz, no meu e no seu lugar. O maior serviço Ele prestou e presta dia após dia por nós, derramando da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia nas nossas vidas. Fala com Deus. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou. Obrigado porque o Senhor nos ama e continua, ó Pai, nos amando. Independente daquilo que somos e fazemos, o Senhor continua a nos amar. E o Senhor prova, Deus, desse amor para com as nossas vidas, derramando graça, misericórdia, nos sustentando e nos abençoando. Muito obrigado, a Deus. Louvado seja o Teu nome por isso. Jesus, levanta nesta manhã aqui homens, mulheres, jovens, adolescentes, prontos a Te servir. Uma motivação correta, Deus, a motivação do amor, a motivação de transferir o Seu amor para outras pessoas. Reforça, ó Deus, aqueles que já estão Te servindo. Consola-os, ó Pai, quando decepcionados eles passam por decepções. Fortalece-os, ó Deus, e faz dessa igreja um celeiro de servos do Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a igreja.